diretoria foi pega de surpresa, como o próprio reconheceu, não conversou com ninguém, foi para a sala de entrevista e começou a falar essas insanidades. Ao fim da entrevista, foi puxado para uma conversa pessoal. E aí, o que aconteceu? De onde você tirou isso? Como assim entregar o cargo? Que pressão é essa? A que você se refere? Que pressão? Quem é que está vendo pressão com uma diferença tão confortável? Quando o Luiz Castro saiu, depois da 12ª rodada, a diferença era de 7 pontos. Ela aumentou de lá para cá. Ou seja, pós-Luiz Castro, a vantagem do Botafogo ficou ainda maior no Campeonato Brasileiro. E aí convenceram ele de que ele se expressou muito mal, de que aquilo é algo que ele traz uma pressão que não existia para dentro do clube, para dentro dele, em cima dele. E convencido de que a fala foi um desastre, ele falou, não, então eu volto ali para a sala de entrevistas e vou dizer para os jornalistas que não foi bem assim, que eu me expressei mal. Aí foi convencido de que não, que só ia piorar. O melhor agora é deixar a poeira baixar, vem a data FIFA, o Botafogo vai entrar num período de folga, como todos os clubes que jogam a Série A, e o melhor é deixar quieto, fingir que não aconteceu e tocar a vida. E o Botafogo decidiu manter. Digo decidir manter porque muita gente assistindo a isso, como o Roger Flores, que estava no troca de passes ao vivo, opinou que ele deveria ter sido demitido. Foi a opinião que o Roger deu no troca. Para vocês verem como o assunto trouxe um impacto ao vivo e a cores pós-vitória do Flamengo. E aí, Paulo? Cara, eu fiquei estarrecido. Eu tava voltando, trabalhei no jogo, tava dentro do carro com o LED que me passou essa informação. Então foi, 30 minutos depois. Então ele disse que pensou. Ele disse que pensou muito para dar isso. Ele não pensou, porque 15 minutos ele já estava dando a entrevista, André. André, o estádio todo, quando acaba o jogo, aplaude o Botafogo. Ele traz uma pressão enorme, não para ele, ele falou ali que ele aguenta a pressão. Ele já mostrou que ele não aguenta. É isso. A primeira coisa, ele mostrou que ele não tem casca para sentir essa pressão que é ser treinador no Brasil e principalmente de um time que não tem um título do Campeonato Brasileiro desde 95. E o que está fazendo a torcida do Botafogo... Isso que me chama a atenção. O que está fazendo a torcida do Botafogo é impressionante. Quem trabalha, né? Quem trabalha dentro do Newton Santos fica estagnado da força que o torcedor do Botafogo está com o time, né, a simbiose que tem um time com a torcida do Botafogo. Então, cara, eu como ex-jogador, eu penso nos jogadores do Botafogo agora. Cara, será que esse cara, qualquer momento, vai largar a gente? O jogador pensa isso, André. Qualquer momento, esse cara, uma pressãozinha, uma derrota primeira do Botafogo. Você imagina o que ele tem pela frente ainda. Ele trouxe um peso para esses jogadores do Botafogo que ele não tem ideia. Eu acho que ele foi muito mal, né? E não só na entrevista. Ele foi mal escalando o time para a Sul-Americana, ele foi mal escalando o time para esse jogo contra o Flamengo. Cuidado pra você não botar muita pressão nele. Então. Não, jamais. Senão ele pede pra sair. Você ficar criticando muito, cuidado. Você entrou no ponto, depois eu quero entrar também. Você tá indo perfeito. Eu não falei nem do time que ele tá montando. Desculpa, a gente vai continuar, porque depois eu quero. Porque isso aí eu tô falando já desde a semana passada. Porque assim, ele tá mexendo no time do Botafogo. Ele tinha tanta coisa pra falar sobre o jogo, né? Sobre as escolhas dele, sobre o Segovinha, sobre o JP. A pergunta era sobre as escolhas dele pro jogo de sábado. Ele perdeu uma grande oportunidade. Ele perdeu uma grande oportunidade de falar sobre o jogo. 9 minutos. Só teve uma pergunta, ele falou por 9 minutos. E a pergunta era sobre a escalação de sábado. Então, assim, acho que ele foi muito mal. Ele perdeu uma grande oportunidade de falar sobre o jogo, das escolhas dele, do que ele achou do Botafogo em campo, porque é isso que o torcedor quer ouvir, né? De como o Botafogo ainda está com uma vantagem, de como essa derrota e a gente tem que lembrar que não essa pode vantagem impactar o time. É muito pelo Caçapa também. Também. Muito pelo assim, Caçapa. pra mim, o principal é que não foi... Caçapa teve 4 jogos, 3 do Brasileiro, 1 da Sul-Americana, venceu todos no Brasil. Pra mim, o que poderia ter acontecido, às vezes futebol, acontece. O Flamengo é um grande time, podia ter tomado um baile. O Flamengo podia ter amassado. Aí, de repente, podia ter... Mas não, foi um jogaço. O Botafogo jogou bem. Não tinha ninguém vergonha, né? falando que, meu Deus, o que aconteceu? Cadê aquele Botafogo? Pegou o Flamengo. Assim, eu acho que é voltar no que você falou, Paulo Nunes, que ele falou algumas vezes ali. Eu levo naturalmente essa pressão. Não, tudo que você não fez foi levar naturalmente essa pressão. Você mostrou que está muito pressionado e não está sabendo lidar com essa pressão. Eu falei do JP, que tem poucos jogos de profissional. O Bruno Lage é um técnico jovem, ele tem pouca rodagem no profissional. Ele treinou o Benfica B, que aí, assim, o nível profissional, entre aspas, não conta. Treinou o Benfica, foi para o Wolverhampton na Inglaterra, foi demitido e agora está no Botafogo. Assim, ele está mostrando que está numa situação nova que ele não está sabendo lidar. Ele não está sabendo lidar com essa pressão. Então, foi muito mal, mas eu acho que até o próprio Botafogo vem indo bem, vai saber É óbvio que o isso. assunto, quando ele vem,
Óbvio que é, se ele vai manter o trabalho, se o Botafogo vai manter a distância, vai manter essa qualidade, é óbvio. Qual seria o assunto? O Bruno Lage é tão maravilhoso que vai melhorar o time ainda mais. É óbvio que o assunto seria esse. Como será o Botafogo com a saída do arquiteto desse time? Então, assim, e ele chega numa situação, para quem diz que não, mas ao dizer que não, eu acho que ele está muito preocupado com as metas do ano. E as metas estão muito na mão dele, em função do que o antecessor fez. Cara, olha só, o Corinthians, que teve a mesma campanha do Botafogo, em número de pontos, em 17, né? O Corinthians, no retorno, ele teve uma queda. Então, é normal que depois de um turno extraordinário, você tenha uma baixa. Sim. 100% em casa, isso é Que fora da absurdo. curva. Tava O fora da primeiro curva. jogo do Perdeu pro Flamengo. Corinthians, de 17 no retorno, é Corinthians 0, Vitória 1. Você imagina se o Carille, lá em 17, joga tudo pro alto, né? Em Itaquera. Aí o Corinthians ganha da Chapecoense, perde do Atlético Goianiense em casa. Os 2 jogos em casa, primeiros do retorno daquele Corinthians, foram derrotas para Vitória e Atlético Goianiense. Imagina se o Carille dá uma entrevista dessa naquele ano. Eu acho que tem 3 Loucura. pontos